Neste vídeo vamos resolver o exercício que estamos a visualizar, que é um exercício do cotidiano relacionado com função exponencial e função logarítmica, e que eu vou passar a ler. Quando o pão sai do forno, a sua temperatura é aproximadamente 100 graus centígrados. Para arrefecer, é colocado em tabuleiros numa sala em que a temperatura é de 23 graus centígrados. Portanto, até aqui, enquadra-se totalmente com o que nós estamos habituados. E passados 3 minutos, a sua temperatura é aproximadamente de 74 graus centígrados, ou seja, passa de 100 graus centígrados para 74 graus centígrados. Depois de sair do forno, ao fim do tempo t, em minutos, a temperatura do pão é dada por esta função. Quer isto dizer que se nós quisermos fazer a temperatura em qualquer instante, no tempo, podemos substituir o t. Por exemplo, se quisermos saber a temperatura ao fim de 10 minutos, substituímos o t por 10 e conseguimos encontrar essa temperatura. Queremos mostrar que o A é igual a 77, o valor de A que aqui aparece desconhecido, e que o K é aproximadamente 0,14. Na segunda linha, queremos saber qual é aproximadamente a temperatura do pão meia hora depois de sair do forno. E na linha C, queremos saber outras coisas que aqui se perguntam, mas vamos primeiro começar com a linha A e depois com a linha B. Como é que podemos chegar a estes valores? Note-se que a temperatura no início é aproximadamente de 100 graus centígrados. Se isto acontece, nós podemos escrever simplesmente que o T de 0 é igual a 100, porque a temperatura no instante inicial é 100 graus centígrados. Por outro lado, como nos dizem que ao fim de 3 minutos é de 74 graus centígrados, podemos ter que o T de 3 é igual a 74. E como temos um sistema com duas equações e as incógnitas em causa são só duas, temos boas condições para chegar ao resultado que nos pedem. Vamos então substituir o t por 0. Fica 23 mais a vezes e levantado a 0, igual a 100. Aqui substituímos o t por 3. 23 mais a vezes e levantado a menos k vezes 3 vai dar igual a 74. E agora então vamos resolver a condição de cima, que é mais simples. Como é levantado a 0 dá 1. Sai que o a é igual a 77. Substitui-se no lugar do a o 77. E vamos agora encontrar o valor de k. Isola-se a expressão que tem o k no primeiro membro. Portanto, passa-se o 23 a subtrair para o segundo membro. 74 menos 23 dá 51. De seguida passa-se o 67 a dividir, fica assim. 51 77 aves. E agora podemos aplicar logaritmo da base e a ambos os membros para chegar ao resultado. Portanto, se as expressões são iguais, os logaritmos da base e de cada uma delas também são iguais. E porquê é que nós fazemos isto? Fazemos isto porque nós sabemos que o logaritmo na base e, que é o ln, de a notação que se utiliza simplificada é o ln, o logaritmo na base e de e levantado a menos 3k vai ser simplesmente menos 3k. É uma propriedade conhecida dos logaritmos. Logaritmo na base a de a levantado a x é igual a x. E agora então conseguimos com isto baixar o k do expoente e fica, portanto, que o k é ln de 51 sobre 77 sobre menos 3. Passa-se menos 3 a dividir e colocando esta expressão numa calculadora científica, chegamos a k aproximadamente 0,14, como era pedido, e, portanto, está a linha A resolvida. Ou seja, havendo parâmetros desconhecidos, temos que ir à procura de imagens particulares da função. É assim que se enquadra matematicamente um problema deste tipo. Vamos passar para a linha B. E, portanto, qual será a temperatura do pão meia hora depois de sair do forno? Temos que meia hora são 30 minutos. São 30 minutos. E, portanto, se meia hora são 30 minutos, a temperatura do pão meia hora depois de sair do forno vai ser calculada fazendo precisamente o t de 30, uma vez que o tempo é em minutos. E o t de 30 obtém substituindo o t por 30 na expressão. Já sabemos que o a é 77 e que o b é 0,14. E fica, portanto, esta expressão que aqui encontramos. E agora, colocando numa calculadora gráfica, chegamos a aproximadamente 24,15. 24,15 vai ser a temperatura do pão meia hora depois de sair do forno. É aproximadamente 24 graus centígrados. Ora bem, na linha C, pede-se que para embrulhar o pão é conveniente que esteja a uma temperatura inferior a 40 graus centígrados. Compreende-se que sim. O António entrou na padaria, até pode reter o saco se tiver a mais, naturalmente. O António entrou na padaria no momento em que o pão estava a sair do forno. Ele quer comprar pão, mas está com pressa. Diz que só pode esperar entre 3 a 5 minutos. Qual será... Será que o António vai levar o pão?
Ou seja, será que ao fim de 5 minutos o pão estará abaixo de 40 graus centígrados? Se sim, em que condições? Como identifica graficamente a temperatura ambiente? Apresenta a sua resposta na forma de uma pequena composição enriquecida com gráfico ou gráficos obtidos pela sua calculadora. Vamos então a isto. 3 minutos, 5 minutos, 40 graus centígrados, temperatura ambiente, já temos muito que fazer. Vamos então avançar. Comecemos por obter na calculadora gráfica o gráfico da função t. Temos aqui a expressão introduzida na calculadora. Note-se que se deve colocar o expoente da exponencial entre parênteses. E agora, se obtivermos o gráfico numa janela convencional, por exemplo, Zoom Standard, não nos vai aparecer nada que sirva. Portanto, aliás, não aparece precisamente nada. Naturalmente, temos que ir aqui ao Window, à janela, colocar isto num contexto que nos interessa. 0 minutos no pão. A 60 minutos chega muito bem. Portanto, nós ficamos com a ideia que ao fim de 60 minutos já o pão está mais que estável. Provavelmente já estará muito próximo da temperatura ambiente, se é que não está mesmo. E relativamente ao y, por acaso até sabemos que a imagem de 0 dá igual a 100. Até podíamos colocar no y max o 100 e no y min o 0, uma vez que o pão nunca fica congelado, porque a temperatura ambiente não é de 0 graus. Mas há uma funcionalidade na calculadora que faz isto automaticamente nesta máquina, que é o Zoom Fit, ou na versão portuguesa do software, Ajuste Zoom. Se nós fizermos Enter, ele vai manter o valor, o X-min e o X-max que nós pusemos e vai ajustar o Y-min e o Y-max aos valores que nós pretendemos. Ora, vamos ver se é verdade. Manteve-se de 0 a 60 e ele escolheu automaticamente 23 qualquer coisa e 100. Portanto, 100 é a temperatura máxima, nós sabemos, e aqui já estamos a desconfiar dos 23 graus centígrados da temperatura ambiente. Vamos agora ajustar um pouco mais, se nós queremos ver o eixo dos x, podemos colocar aqui 0. Vamos aqui escrever então 0 e, portanto, fica aqui esta situação, aqui ilustrada, e por isso já conseguimos ter uma noção melhor do que se passa com o pão. A temperatura vai diminuindo, mas a certa altura tende a estabilizar. Vamos então passar o gráfico para aqui. E temos então o gráfico da função definida por 23 mais 77 vezes L levantada menos 0,14t. E agora, falam-nos de 3 minutos. A imagem de 3 nesta função pode-se obter na calculadora gráfica facilmente ou substituindo o t por 3 na expressão e conduz-nos a 73,59 graus centígrados. Ou seja, ao fim de 3 minutos ele não leva ao pão. Mas ele diz que podia esperar até 5 minutos. Só que ao fim de 5 minutos também não está a 40 graus. Vai estar sim a 61,24. Substituindo o t por 5, chegamos a este resultado. Portanto, tendo em conta que esta reta é a assíntota horizontal do gráfico da função, e então como é que nós chegamos? Chegamos à reta y igual a 23. A reta y igual a 23 conduz-nos a isto que estamos a ver. Portanto, há uma clara ideia de que a temperatura ambiente é de 3 graus centígrados. Portanto, observamos que T de 3 é 73,59, T de 5 é 61,24, como a temperatura entre os 3 e 5 minutos é superior a 40 graus centígrados, podemos concluir que o António não vai levar o pão. Não vai levar o pão, pelo menos embrulhado, só se o levar espetado num garfo para não queimar o saco. Aí talvez consiga levar o pão. Agora, no saco, não consegue levar nas condições que deseja. Por outro lado, por observação do gráfico, permite-nos concluir que t, quando o limite quando t tende para mais infinito de t de t, é igual a 23. E, consequentemente, y igual a 23 é uma equação da assíntota horizontal do gráfico de t. E temos que a temperatura ambiente é de 23 graus centígrados. Portanto, posso explicar ainda melhor como cheguei ao 23 graus centígrados. Neste caso, há a possibilidade matemática de resolver isso por processos analíticos, mas nesta fase normalmente ainda não se ensinou isto, por isso vou explicar um outro método. Aqui temos novamente a calculadora e se fizermos second table, começamos a observar que à medida que avançamos no tempo, temos o y1 a tender para 23. Nesta fase vai em 23,03. E a certa altura,
vai mesmo ficar arredondado a 23. Note-se que a temperatura nunca vai ficar 23, pelo menos neste modelo. No entanto, como está a arredondar com 3 casas decimais, a determinada altura o arredondamento vai ficar precisamente 23. E por isso a conclusão de que a temperatura ambiente é de 23 graus centígrados.